Olá, boa tarde. Meu nome é Ângela Cristina Guerra e hoje nós estamos aqui em mais um programa do grupo Aulas da Vida do Centro Espírita Amor e Caridade. Esse mês de junho, no dia 5 de junho, nós comemoramos o Dia do Meio Ambiente. Então, o tema deste mês, de todo o mês, é cuidar do meio ambiente. E hoje coube a nós falarmos e refletirmos sobre cuidados com o planeta, cuidados com o nosso planeta Terra. O ambiente, nós já tivemos duas palestras sobre esse tema, cuidar do meio ambiente, e nós sabemos que é tudo o que nos envolve, né? Todos os seres vivos, seres animados, seres inanimados, tudo o que nos envolve é meio ambiente, é ambiente. Nós costumamos lembrar de natureza, pois bem, vamos falar também muito sobre ela, porque o nosso planeta, planeta Terra, é considerado também o planeta água, porque nós temos mais de 70% do nosso planeta, ele é constituído de água. Vamos lá. Nosso planeta hoje, planeta Terra, que está no nosso sistema solar, eram 9 planetas. Hoje nós temos 8, porque o Plutão não é mais considerado. Nós temos o planeta Terra, que está ali depois de Mercúrio, entre Mercúrio e Saturno. Vamos lá, o nosso planeta hoje, nós temos mais de 7 bilhões de habitantes. E antes de nós irmos visitar essas curiosidades da astronomia, eu gostaria de lembrar uma passagem bíblica, onde Paulo de Tarso escreveu aos Coríntios, na sua primeira carta. Ele disse o seguinte, no capítulo 10, versículo 26, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Por que nós, do Aulas da Vida, escolhemos essa passagem bíblica para falar dos cuidados com o planeta? Quando Paulo de Tarso escreveu isso aos Coríntios, Paulo estava em Éfeso e soube que em Corinto estava tendo algumas discordâncias sobre um tema específico que agora não vamos abordar. Havia uma discordância naquela ocasião. E antes desse versículo 26, até para que entendamos, eu gostaria de lembrar o que vem antes. Ele disse no versículo 25, comei tudo quanto se vende no açougue sem perguntar nada por causa da consciência. E no versículo 23, ainda antes, tem uma passagem que é conhecida de muitos de nós, que nós sempre a repetimos. Quando Paulo disse o seguinte, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Paulo de Tarso nos chama à consciência. E não só naquela situação específica, à época, em Corinto. Mas essa passagem, especificamente o 23, que tudo me é lícito, mas nem todas as coisas edificam, ela vem nos lembrar da nossa consciência na prática de todas as ações. E quando ele diz no versículo 26, vamos lembrar de novo, ele diz, porque a terra é do Senhor em toda a sua plenitude. Nós temos no planeta Terra a nossa casa. Nós vamos aqui, daqui a pouco, falar do planeta Terra, no estudo mais voltado à astronomia, e do planeta Terra à luz da nossa doutrina espírita.
vamos separar aqui em 2 momentos a nossa reflexão. E aí eu pergunto, quando ele fala a terra é do Senhor em toda a sua plenitude, nós devemos entender que Deus, e lembrar, é o Senhor da vida, é o Senhor do universo. E o universo é algo infinito, inimaginável. Pelos dados que trouxemos, já vamos constatar isso mais uma vez. E a pergunta dessa nossa introdução é: como nós estamos cuidando da nossa casa? Sim, porque somos moradores deste planeta, do planeta Terra. Como nós estamos cuidando da nossa casa? Como nós estamos cuidando dos nossos recursos que temos aqui no planeta Terra, fazendo a nossa parte? Como nós estamos valorizando e agradecendo os alimentos? Como estamos cuidando disso? Como nós estamos cuidando também da convivência fraternal? Porque nós vamos ver que o planeta Terra, a Terra, ela é constituída de esferas. Nós temos a hidrosfera, nós temos a atmosfera, nós temos a litosfera e nós temos a biosfera. Na hidrosfera, nós vamos ver a água nos seus estados líquido, gasoso e sólido. Nós vamos ver na atmosfera que a atmosfera tem a função de equilibrar o clima, né? Equilibrar as camadas, né? O clima térmico do planeta, na atmosfera. Então pensamos em ar. Na litosfera nós temos a crosta terrestre, vamos lembrar do solo. E vamos ver à frente que ela também é dividida. Ela é dividida em 3 partes. E aí nós vamos pensar assim, essa reflexão de buscar como nós estamos cuidando de todos esses recursos que a Terra nos oferece. Mas aí nós podemos pensar, Ângela, mas o que eu, uma pessoa que não trabalho na agricultura, uma pessoa que não tem tanto como assim cuidar do planeta. E aí nós vamos falar o seguinte para vocês: todos nós temos condições de cuidar do planeta. Se nós formos ver, nós trouxemos aqui 10 itens só para que nós possamos ver como é que nós podemos ajudar a cuidar do nosso planeta Terra e conservá-lo. Nós podemos economizar a água, nós podemos economizar energia, são todos recursos tirados da Terra. Nós podemos cuidar de descartar objetos da maneira correta. Nós podemos reciclar o nosso lixo em casa, talvez essa seja uma das maneiras mais comuns que nós todos sabemos que nós podemos de alguma forma contribuir mais efetivamente, reciclando o lixo. Nós podemos ajudar a preservar a nossa vegetação nativa e os cursos de água, todos nós, todos nós. Nós podemos também utilizar menos os veículos, procurando caminhar, procurando andar de veículos que não venham a poluir o nosso ambiente. Usar os veículos realmente quando são necessários. Outra forma também, evitar o consumismo. Nós consumimos muito e se nós nos atermos ao necessário, que vamos ver também daqui a pouco, nós podemos contribuir para cuidar do nosso planeta. Outra coisa é, sempre que possível, optar por alimentos orgânicos, não muitos processados, né? Evitar. É que a nossa indústria ela é tão rica e ela progrediu tanto, evoluiu tanto e oferece tantas coisas que nós muitas vezes vamos no mais fácil e
nós deveríamos, até pela nossa saúde, cuidar de utilizar mais alimentos orgânicos. Outra coisa também que contribuiria muito para a nossa biodiversidade seria evitar de comprar e vender animais. Às vezes nós nem sabemos onde é que é feito isso, quem faz, mas como nós estamos aqui falando como nós podemos proteger o nosso planeta, cuidar, esta também é uma forma evitar comprar e vender animais. E também informar tudo isso que eu acabei de dizer às pessoas, principalmente às crianças. Não só informar, mas dar o exemplo. Nós sabemos que o exemplo é o que realmente ensina a valorização de todos os recursos, de tudo que está na nossa mesa, de tudo que chega até nós, e pensarmos no que é necessário e no que é supérfluo também ajuda muito, ajuda muito. Eu falei há pouco sobre Deus, né? Deus, Senhor da vida, Senhor do universo. Falei também que o universo, ele é algo inimaginável, infinito. Quando nós pensamos no planeta Terra, nós temos um planeta imenso. Mas quando nós pensamos em universo, o planeta Terra é um pequenino ponto nesse nosso universo. Vamos ver? A Terra, numa visão da astronomia, ela fica na Via Láctea. Só que a Via Láctea, existem mais de 30 galáxias só na Via Láctea. E no nosso sistema solar, nós somos ali um dos planetas. Sim, um planeta rico, um planeta imenso, com mais de 7 bilhões e 700 milhões de habitantes. Mas o que nós queremos falar com isso é que quando nós pensamos nos outros mundos, nós às vezes ainda nos perguntamos: será que existe vida nos outros planetas? Será que existe vida fora da Terra? E aí muitos de nós ainda discordamos com relação a isso. Nós pensamos: mas no outro planeta eu ouvi falar que é muito quente, o outro é muito gelado, o outro parece não ter vida por outro motivo, deve ter vida só no planeta Terra. Será que nós somos tão importantes assim, que haveria vida só aqui no nosso planeta? Será que, se há um planeta mais quente, os seres que lá habitam não estariam com o corpo, né, para aquele lugar, com o corpo propício para aquele lugar? Se o outro é muito gelado, se o outro é de outra forma, cada corpo está preparado para o seu ambiente, assim como nós estamos aqui. Nós seríamos muito privilegiados se fôssemos os únicos nesse universo maravilhoso, imenso. Voltando o planeta Terra, voltar sobre a divisão, né, sobre a crosta terrestre, nós vamos ver que ela é a parte mais externa da Terra, que envolve o planeta onde vivemos, e é a camada mais rica em rochas, silício, magnésio, alumínio. E essa camada, ela é de 0 a 40 quilômetros de espessura, variando entre continentes e oceanos. Essa é uma curiosidade sobre o nosso planeta. E ele tem 3 camadas, eu disse, né? Uma delas é a crosta, que é essa, que é a camada mais superficial. O manto, que é uma camada mais sólida. E o núcleo, que também é dividido em 2 partes, que é essa mais interna
da Terra. Mas, Ângela, por que nós estamos falando sobre isso? Para falar da grandeza de Deus e da construção desse planeta que é grande e que nós devemos valorizar como nossa casa. Nós não cuidamos da nossa casa, da nossa morada, onde nós somos preservados, onde nós somos protegidos. Nós não cuidamos da nossa casa, uma delas também, que é o nosso corpo, que é a morada do nosso espírito. Nós cuidamos de tudo isso, de onde nós nos sentimos protegidos, acolhidos. E é este planeta que nos dá o sustento, que nos dá a condição de vida. E um planeta maravilhoso, de belezas naturais também imensuráveis e diversas. Se nós conseguirmos agora mentalizar o que nós temos no planeta Terra, desde o seu polo norte ao polo sul, das geleiras e tudo mais, dos oceanos maravilhosos, cachoeiras, florestas, nós vamos ver da grandiosidade e da bondade de Deus que nos colocou num lugar tão bonito para que nós possamos viver essa existência. Nós agora vamos falar sobre esse planeta maravilhoso que recebeu há 2020 anos atrás o nosso Mestre Jesus. Quando Jesus aqui esteve, nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3. O capítulo é intitulado Há muitas moradas na casa do meu Pai. Jesus disse o seguinte: que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar. E depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Nós vamos encontrar essa passagem de Jesus quando ele disse que há muitas moradas na casa de meu Pai, no Evangelho de João, no capítulo 14, nos versículos 1, 2 e 3. Jesus deixou muito claro, que o vosso coração não se turbe. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Quando Jesus disse isso, ele não estava falando dessa morada aqui do planeta Terra, ele estava falando de outros mundos. Nós vamos pensar e lembrar juntos que a doutrina espírita, ela nos mostra que há vários mundos. Nós moramos no planeta Terra e sabemos que espiritualmente o que a doutrina nos ensina, que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Antes dele, nós temos nós temos os mundos primitivos. O planeta Terra está nos mundos de provas, está para o mundo de provas e expiações. Temos depois, evoluindo um pouco mais, os mundos regeneradores. Depois nós temos os mundos ditosos ou felizes. E o quinto, o mundo celestial, os mundos celestes. Nós sabemos que, por exemplo, Jesus veio dos mundos celestes. O espírito mais puro que veio à Terra ensinar a lei de Deus, ensinar a lei de amor, ensinar que nós todos somos irmãos e que nós somos parte desse universo, dessa natureza, sendo filhos de Deus, filhos de um mesmo Pai. Então, nós vamos aqui, tem uma passagem aqui também no Evangelho segundo o Espiritismo,
dando continuidade aqui ao capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, em destinação da terra e causa das misérias humanas, há uma parte do texto que diz o seguinte, que é preciso considerar que sobre a terra não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra perto da população desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação à de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que espante, inteirando-se da destinação da terra e da natureza daqueles que a habitam. Então, olha bem o que eles falaram, que Kardec nos fala. A população é não apenas uma pequena fração da humanidade. E ele fala aqui, com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Apenas uma fração. Mais à frente, nós vamos ver aqui que Kardec fala o seguinte: o homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado das suas enfermidades morais. Então, quando nós vencermos as nossas enfermidades morais, quando nós deixarmos de ser egoístas, orgulhosos, quando deixarmos de pensar mais em nós, quando nos tornarmos realmente seres humanos fraternais, generosos, mais puros nos nossos sentimentos, nós passaremos para os outros mundos e o próximo seria o mundo regenerador para nós. Continuando aqui, eu gostaria de lembrar que em O Livro dos Espíritos, nós temos a pergunta 706, quando o nosso codificador fala sobre a lei de conservação. A lei de conservação é a quarta das leis, né? São 10 leis, das leis naturais, leis divinas. Lei do trabalho, lei do progresso, lei de conservação, lei de destruição. São 10. E aí nós vamos visitar a pergunta 706, quando Kardec pergunta o seguinte: por bens da terra, somente devem se entender os produtos do solo. Por bens da terra, somente devem se entender os produtos do solo. E os espíritos, a espiritualidade, respondeu o seguinte: o solo é a fonte primeira de onde provém todos os outros recursos. Porque, em definitivo, esses recursos não são senão uma transformação dos produtos do solo, por isso é preciso entender pelos bens da terra tudo aquilo que o homem pode desfrutar neste mundo. A vida, meus irmãos, ela é necessária ao aperfeiçoamento dos seres e foi nos dado todos os recursos que, saídos da terra, eles podem ser transformados para que nós possamos viver de maneira digna. E com a inteligência, tudo foi evoluindo. E aí, nós vamos lembrar sobre o consumo consciente e o supérfluo, que também Kardec fez perguntas sobre esse tema, a espiritualidade. E aí nós vamos lembrar lá de Paulo de Tarso, quando ele fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica.
Quando nós focamos no supérfluo, nós estamos pensando mais na vida terrena, na vida material, e nós nos esquecemos de que nós estamos aqui num planeta Terra, de belezas, de maravilhas imensas, dentro desse universo infinito, como escola. Planeta Terra é um planeta de provas e expiações e é um planeta, para os nossos espíritos, ele é considerado um planeta escola. Nós estamos aqui para evoluir, para melhorar. E por isso Deus nos mandou, nos enviou Jesus naquela ocasião para nos lembrar sobre a lei de amor, que devemos cuidar uns dos outros, amar a Deus, nosso Criador, sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Este foi um dos principais ensinamentos de Jesus em sua passagem aqui na Terra. E continuando, em O Livro dos Espíritos, na questão 714, caminhando aqui para o final da nossa reflexão sobre como podemos cuidar do nosso planeta, Allan Kardec perguntou: que pensar do homem que procura nos excessos de todos os gêneros um refinamento de seus prazeres? Os espíritos responderam: pobre natureza que é preciso lastimar e não almejar, porque ele está bem próximo da morte. Aí Kardec pergunta: da morte física ou da morte moral? Aí eles respondem: de uma e de outra. E vamos refletir sobre o comentário de Kardec a respeito dessa pergunta e da resposta que a espiritualidade lhe deu e nos deu. Que pensar do homem que procura nos excessos todos os gêneros um refinamento para seus prazeres. Ele está falando do que é necessário e do que é supérfluo. Kardec faz um comentário que vale por tudo isso que nós estamos falando aqui até agora e pode ficar para a nossa reflexão, não só hoje, mas sempre. E vale a pena visitar todo esse capítulo que vem falar, não só o capítulo que fala da lei de conservação, mas também todas as leis morais que nos dão um alinhamento para a nossa vida aqui na Terra, assim como a leitura e o estudo reflexivo, sistematizado de O Livro dos Espíritos. Kardec comenta o seguinte nessa questão sobre os excessos que vêm satisfazer os prazeres do homem. Ele diz o seguinte: o homem que procura nos excessos de todo gênero um refinamento dos prazeres coloca-se abaixo do animal, porque o animal sabe se deter na satisfação do que é necessário, da satisfação da sua necessidade. Ele abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores o homem abdica da razão que Deus lhes deu por guia, e quanto maiores seus excessos, mais dá à natureza animal império sobre a sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades, a própria morte, que são as consequências dos abusos, ao mesmo tempo são a transgressão da lei de Deus. Nós, meus irmãos, nós temos que aprender o limite. E o limite está na nossa consciência. Nós sabemos quando nós estamos utilizando o que é necessário para viver, e nós sabemos muito bem quando nós estamos nos excessos, quando nós estamos no supérfluo. E esse supérfluo está dentro daqueles itens que eu disse lá no começo da nossa reflexão sobre nós consumirmos o que é necessário. Porque o supérfluo, além de nós
vivermos mais o que é da terra, ao vivermos o material, nós esquecemos e nós deixamos de observar o que é mais importante, que é a nossa evolução espiritual. Nós saímos do nosso foco, da lei de amor, da lei do bem comum, que foi o que Jesus veio nos ensinar, que é a evolução em fraternidade, não em objetos, em coisas, em algo que não nos ajudará na nossa evolução, nos valores essenciais, que são o nosso esforço em evoluir e dominar as nossas más inclinações aqui na Terra, diante dos outros e diante de nós mesmos, e também nesse cuidado, nessa proteção a todos os recursos que Deus nos deu, nos concedeu, mesmo neste mundo escola, neste mundo de provas e expiações, onde nós viemos para aprender e nos melhorarmos a cada dia. Nós temos que ser gratos por toda a beleza, por toda essa natureza bendita que Deus nos presenteou. Eu repito, mesmo no mundo de provas e expiações. Imaginem como será no mundo regenerador, nos mundos ditosos e felizes e nos mundos celestiais. Façamos a nossa parte, façamos o que nos compete, façamos o que nós já podemos fazer, valorizemos, lembremos de São Francisco de Assis, quando ele recebeu aquela mensagem dizendo, reconstrói a minha igreja. No primeiro momento, Francisco achou que era construir a igreja de pedras. E, na verdade, a grande missão de Francisco de Assis foi valorizar, amar o Criador, as criaturas e toda a criação. Quando nós lembramos de Francisco de Assis, nós lembramos do amor aos animais, do amor à natureza, do amor e do cuidado às pessoas. E quando nós falamos nisso, nós falamos de toda a criação e todas as criaturas de Deus que habitam o nosso planeta Terra. Então, cuidemos do nosso planeta. E para encerrarmos a nossa reflexão, eu trouxe aqui para nós, para encerrar, uma poesia que se chama Mãe Terra. E para quem tem um interesse sobre a uranografia, nós trouxemos aqui como sugestão, né, a Gênese, que está dentro das 5 obras básicas de Allan Kardec, na codificação da nossa doutrina. A uranografia geral é o capítulo 6 do livro A Gênese, para você que gostaria de se aprofundar mais no tema planeta Terra. Vamos lá, encerrando a nossa reflexão, agradecendo a tua companhia que ficou conosco até agora, refletindo sobre os cuidados do nosso planeta. Vamos falar da Mãe Terra, uma poesia de João Cabete. O planeta a que pertenço, visto do espaço, é azul. O seu céu todo estrelado, refulge de norte a sul. Possui imensas florestas, entrecortadas de rios, povoadas de animais, que alegres brincam vadios. Lindas flores desabrocham nas manhãs primaveris e cantam pelas ramadas sabiás e bem-te-vis. As borboletas voejam, pousando de del em del. Em serviço nas colmeias, abelhas fabricam mel. Das montanhas que se alteiam, descem fontes cristalinas, correndo por sobre os vales, fertilizando as campinas. Cai de manso a chuva fina, que faz brotar a semente do seu solo dadivoso, que alimenta
tanta gente. As noites são cor de prata, matizadas de luar, e os dias são telas claras que o sol se põe a doirar. O crepúsculo é tão belo quanto o próprio alvorecer, e o prodígio do arco-íris, quem o pode descrever? Oceanos e desertos, em contraste natural, coexistem soberanos na extensão descomunal. Há sorriso de crianças, cantigas de amor materno, que as faz dormir em seus braços, em nome do Pai Eterno. Este planeta que eu amo, o lar tantas vezes meu, é a escola da perfeição que o Senhor me concedeu. Mãe Terra, bendita sejas nas dores que te consomem, para gerar em seu ventre um anjo de cada homem. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.